do ano passado. O que a gente planejou para a live de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a base dos dados, para quem, enfim, não conhece, está conhecendo agora e tal. Depois eu vou mostrar um pouco o que a gente tem, nosso data lake público, como que, né, vocês conseguem ver essas coisas, e o Pedro vai entrar mais em detalhes de como que você consegue fazer o acesso disso via R, e a gente vai analisar alguns dados aí de indicadores socioeconômicos. E vai ser bem informal, assim, a gente não fechou muito as coisas, então vocês podem ir mandando no chat que eu vou lendo aqui, e se tiverem qualquer pergunta, eu faço aqui direto pro Pedro, beleza? Então, a gente tem um roteiro por alto que fazer, mas se alguém quiser... faz isso, por favor, é muito mais interessante. Então, fiquem à vontade. Então eu vou até roubar um pouquinho do que eu já fiz na escola de dados, reciclando aqui, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha com o pessoal. Enfim, a base dos dados, a gente costuma colocar essa linda frase que a nossa missão é de universalizar o acesso a dados de qualidade no Brasil. Então, eu imagino que alguns de vocês ainda não conheçam. Eu sei que já tem gente aí da BD que está assistindo também a live, mas tem pessoas que já conhecem, já mexeram em alguns dos nossos dados, pessoas que estão vindo pela primeira vez para descobrir o que é e como que isso pode ajudar. Então eu vou dar uma apresentação muito rápida aqui para vocês, vou passar até um pouquinho mais curto do que eu fiz lá na escola de dados, para quem, enfim, viu lá também, não ter que ficar repetindo muita coisa aqui. Mas um grande resumo, né, é que a gente acredita que a distância entre você, qualquer pessoa, e uma boa análise deveria ser apenas uma boa pergunta. Então, uma questão. Hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Melhor, a gente já está mudando bastante o cenário para que, né, efetivamente essa distância se encurte. Mas, na verdade, quando a maioria das pessoas começa a trabalhar com dados, acha que vai ser uma coisa linda, maravilhosa, meu Deus, vou fazer várias análises. E você costuma, na verdade, gastar 80% do tempo estruturando tudo para você começar a trabalhar com dado. Né? Então eu adoro esse gifzinho aqui do Bob Esponja, que a galera de comunicação fez, que retrata bem isso, né? Então você precisa primeiro achar esse dado, baixar o dado, tratar. Muitas vezes, às vezes até ter que comprar um servidor ou subir em algum banco de dados para você sequer filtrar esse dado, subir cluster na nuvem, ter que fazer N coisas e muito comumente lidar com alguns links quebrados. Enfim, a gente também sofreu muito isso. Isso é uma das principais motivações que a gente criou a base dos dados, né? O Ricardo Darres, lá no início, ele tinha, em 2019, tinha essa visão de que ele queria centralizar um lugar, ou melhor, que ele queria um lugar centralizado em que fosse referência para dados abertos, né? Então ele começou catalogando uma série de bases, já foram quase 900, eu acho, só na primeira leva aí que ele foi fazendo com muito trabalho duro. E depois, no ano passado, mais ou menos do meio para o final do ano, a gente entrou nessa loucura, né, nesse desafio, para efetivamente não só deixar esses dados acessíveis de alguma forma via metadados, né, mas também disponibilizar literalmente os dados no banco de dados públicos, fazer um tratamento mínimo, porque a gente viu que isso era um problema que muitos de nós sofríamos, principalmente a galera da academia, mas também você vê no jornalismo, você vê, enfim, em próprias empresas e organizações, que muita gente costuma utilizar, inclusive, as mesmas bases, só que você vai refazer todo um trabalho de tratamento disso, daquilo, que podia ser, de alguma forma, mais compartilhado entre as pessoas, né? Então, a gente se uniu para fazer isso. E por que eu digo que não é mais assim, né? Esse cenário caótico. A gente já conseguiu fazer bastante coisa, a gente já tem mais de 40 bases públicas, das principais bases, assim, então RAIS, microdados da RAIS, CAGED, PIB, DEB, N coisas. A gente já tem todos esses dados disponíveis no nosso data lake público e muitas pessoas já estão usando, então botei aqui alguns exemplos, mas que vocês podem ver que todos eles retratam de alguma forma o quanto que isso salvou de tempo da pessoa, o quanto que, de alguma forma, aquilo foi eficiente para ela. E é isso que a gente quer. A gente quer facilitar essas análises. Então,
Você vê aqui o exemplo do Tomás, esse foi até bem antigo. De quando a gente subiu os dados da RAIS e, enfim, teve uma galera que ficou super feliz porque tinha muita gente que, inclusive, só, às vezes, produzia paper porque tinha a base e muitas pessoas não conseguiam sequer acessar essa base e a gente tornou isso, de certa forma, mais acessível e transparente para as pessoas. E ele falando aqui que ele iria demorar, tipo, possivelmente 3 dias para computar, demorou nem 2 horas, isso porque ainda não sabia SQL, né? Isso que ele usou direto no nosso banco de dados. O João Carabeta, que é um dos fundadores também, que trabalha na Secretaria Municipal de Transporte aqui do Rio, e que tem que lidar com esses dados, que o dele, inclusive, tem um fluxo muito grande, né, de frequência. Então, você vê dados da última semana, são 7 gigas de registro de ônibus, ele demorou, tipo, menos de 10 minutos para fazer esse lindo gráfico para você, enfim, acompanhar qual que é o volume de registro em cada registro de ônibus, né, em cada localidade do Rio. Enfim, a gente tem também aqui do Guilherme um exemplo que... Isso é um exemplo muito legal, que ele fez merge entre 2 bancos. E eu acho que isso também é muito interessante porque a gente buscou não só disponibilizar esses dados, mas facilitar o cruzamento deles. Então você vai ver que, e nos muitos exemplos que a gente já tem ali, você vai ver que a gente tem, tipo, sempre colunas iguais. Então a gente vai ter uma coluna, se toda base que refere-se de alguma forma ao município, sempre tem a coluna ID município, que está padronizada com código BGE de 7 dígitos para todos, coluna ano, todas essas coisas para, tipo, tornar o mais fácil possível você fazer análises que são interseccionais, né, de alguma forma. Então, enfim, dito tudo isso, o que a gente tem efetivamente na base dos dados, quais são os nossos produtos, né? São 2 produtos principais, que um desses é o nosso mecanismo de busca e o outro é o nosso data lake público. Os 2 você consegue acessar direto via o nosso site. Então, no mecanismo de busca, a gente tem todas as informações e metadados de bases públicas, e aí a gente tem mais de 900 bases. Vou mostrar aqui pra vocês. 930 bases aí, de 500 organizações diferentes, mais de 20 temas, e você pode acessar todos esses metadados por tema, por uma palavra-chave que você queira começar a pesquisar sobre alguma coisa, e consegue saber de quantos anos, aquele dado é de quantos anos, aquele dado é de qual abrangência geográfica, coisas desse tipo. E nisso também... show. E nisso também a gente tem o nosso data lake público, né, que a gente chamou aí de BD+, que é efetivamente nosso banco de dados, fica na nuvem do Google, que é o Google BigQuery, e permite para que você consulte, que você cruze diretamente, tem uma potência bastante significativa aí do BigQuery, em que você consegue puxar dados, cruzar dados, fazer uma série de análises direto ali em SQL, ou você também pode usar os nossos pacotes, né? Então a gente fez o pacote inicialmente em Python, e depois o Kava entrou aí para produzir o nosso pacote em R, que é o que a gente vai falar um pouquinho melhor hoje. Também você pode fazer o download direto dos dados do nosso próprio site. A gente vai mostrar um pouquinho disso tudo. Enfim, para não tomar muito tempo, eu já deixo aqui o convite para o resto do pessoal de participar da nossa comunidade, né? A base dos dados hoje em dia, a grande maioria ainda é voluntária, e principalmente, né, a gente que cuida mais da parte administrativa também da organização. E a gente tem muitas pessoas que participam da nossa comunidade hoje em dia, tipo, acho que quase 300 pessoas no Discord, e sempre tem, enfim, perguntas legais, a gente tira dúvida, a gente posta as novidades lá no nosso Discord, então fiquem à vontade para entrar por lá. A gente também tem a nossa newsletter mensal, e aí a gente compila todos os lançamentos bases, todas as coisas que aconteceram, workshops, por exemplo, todos esses links e algumas análises interessantes que a gente fez ao longo do mês vão direto nessa nossa newsletter, uma vez por mês, geralmente no meio assim, do mês que a gente divulga. A gente tem os nossos próprios tutoriais no YouTube, e a gente também tem um blog, que vocês podem ver os tutoriais escritos também, que eu acho que facilita para quem quiser copiar e testar os códigos também. A gente colocou a semana passada, essa semana agora, um de R, tinham 2 já de Python, um de R e um próximo que vai entrar aí com o uso do BigQuery. Enfim, nossos mais de 9 mil seguidores no Twitter, a gente vai bater 10 mil, eu acredito, até mês que vem.
É... Mas todos esses links que eu falei pra vocês estão nesse nosso Linktree que tá na descrição aqui do vídeo. Então vocês podem acessar aí direto. E, enfim, tem todas as nossas redes estão lá e fiquem à vontade pra procurar as coisas. E fazer um pedido que a gente sempre tá fazendo, né? Que a gente tem 39 apoiadores que são pessoas incríveis e que doam mensalmente pra BD. E que, com certeza, sem essas pessoas, a gente não conseguiria estar tocando as coisas no nível que a gente está tocando hoje. A gente tem, enfim, doadores que são essas pessoas nossos apoiadores, tem também alguns doadores externos. Mas é muito fundamental pra gente ter essas doações, porque hoje em dia a gente ainda não tem nenhuma fonte direta assim, de renda da BD nem nada, e a gente está se firmando agora como uma organização sem fins lucrativos. E a gente precisa salvar toda a nossa infraestrutura, a gente precisa, enfim, dar apoio aos nossos assistentes de dados, tudo isso. Então, esse é um dinheirinho que super vale, e assim, se a gente salva algum tempo de vocês, bota um pouquinho aí nos cálculos, tenta ver putz, quanto de tempo eles estão salvando, quanto de dinheiro isso significa do meu tempo de trabalho, e ver se vocês conseguem de alguma forma doar pra gente. Qualquer contribuição é super válida. E também para quem quiser subir os dados efetivamente, ou quiser ajudar com alguma coisa de código, qualquer coisa assim, pode falar direto com a gente. E também tem o nosso GitHub, vou até abrir ele aqui, que acho que a gente não colocou o link no... Ou talvez tenha colocado agora no Linktree. A parada de contribuir com código que hora de trabalho de programador é muito mais cara que dinheiro, tá? Sim, total. Então se quiserem vale mais do que doar R$5. Se quiserem contribuir com código, tem tipo mais de 41 issues abertos aqui. Esse é o nosso lindo repositório, onde toda a magia acontece, tem todo o código dos módulos que a gente criou, né? Pacote R, pacote Python. Vocês podem acessar aqui direto os que estão abertos de cada um deles. Tem as próprias documentações aqui. Se vocês quiserem também ver alguma coisa que vocês querem melhorar ou alguma coisa assim, podem abrir direto um issue aqui pra gente também. Já tem todas as instruções, tem templates aqui pra vocês preencherem. E, enfim, a gente, como eu falei, tá super aberto também para as pessoas que queiram contribuir com essa parte. Deixa eu dar uma lida aqui. O Robson perguntou, vocês sabem que tipo de rúbrica de projeto de pesquisa poderia ser utilizado para cooperar com o projeto de vocês? Robson, eu não faço ideia sobre essa pergunta, eu não sou da academia. Talvez o Darry, se estiver acompanhando, deve saber um pouquinho melhor aí e ele pode te responder. Mas qualquer coisa a gente pode voltar a conversar sobre isso também via Discord, enfim, por e-mail. Não sei exatamente qual que é o contexto que você está perguntando, mas se quiser colaborar com a gente, ficaria muito feliz. Não sei muito dessas burocracias, infelizmente. Mas enfim, depois veja aí se o Darris consegue falar. E enfim, tem toda a nossa documentação aqui, né? Desde como que você acessa os dados localmente, um pouco do que o próprio Pedro vai falar aqui, já tem as versões em R aqui para vocês seguirem também. E todos os módulos do pacote, tudo isso também tem aqui na nossa API. Vocês podem acessar aqui direto quais são as funções em R, enfim. Tem isso daqui, é o próprio documento que fica no site do CRAN, a gente só coloca ele aqui na nossa... Não sei se vai carregar agora. Tá, depois ele carrega o PDF. Mas enfim, vocês conseguem acessar aqui o PDF também. Carregou aqui. E tem todas as descrições aqui dos nossos códigos. E enfim, agora eu vou finalmente passar a bola aí para o Sr. Cabo Voador. Até tempo de beber um cafezinho. Mas eu vou continuar bebendo. Boa. Show. E aí o Cava, lembrando, né, ele vai ensinar um pouquinho pra galera. E aproveitem que eu sou super noob em R, então eu vou fazer várias perguntas em relação a essas coisas. Se as pessoas já souberem, no caso, e ficar, meu Deus, Fernanda, não precisa perguntar, podem avisar no chat. Mas enfim, ele vai mostrar pra gente desde como configurar até fazer as análises em R. Então, pode ir lá. Então, deixa eu ver aqui a nossa pauta. Tá, a gente vai precisar de algumas coisas para
trabalhar na base dos dados. Uma delas é ter a mais primordial é ter um projeto lá no BigQuery. Então eu vou fazer isso aqui na frente de vocês. Tá, base dos dados. Legal, se vocês vierem aqui em base dos dados github.io/mais, que é onde vocês podem acessar a documentação e tudo e tal, dá para acessar direto aqui o projeto no BigQuery. Então, clica aqui e a gente vai ser levado para o console da Google Cloud. Tá. Ok. Isso aqui pode parecer meio confuso em princípio, mas tem uma listagem aqui de todas as tabelas que estão no Data Lake. Se vocês vierem aqui nesse projeto do base dos dados. E aqui em cima, no canto esquerdo superior, vai estar um campo dizendo, pô, esse é seu projeto aberto. Eu estou agora com o base DDK aberto, mas eu vou criar um novo com vocês aqui e vamos torcer para nada explodir. Senão eu vou usar o meu que já existe. Tá, eu posso ter mais 23 projetos de graça. Eu vou chamar esse aqui de Workshop Base dos Dados. Eu acho que vale, inclusive, comentar que para qualquer pessoa que já tiver uma conta do Gmail, tipo, imagino que a maioria das pessoas tenha, uma vez que você abre esse console do Google, é como se fosse uma conta que você tem do próprio Google, né? Então você já vai abrir, já vai ter as suas coisas lá. E o que a gente precisa efetivamente que você tenha é um projeto. Então esse é um projeto que, se você quiser depois, você pode criar uma infraestrutura na nuvem e tal, no seu projeto, mas a princípio você não precisa ter nada disso, é literalmente você só criar um projeto para o Google saber de onde está vindo essa requisição. É para billing, né? Cobrança. Isso. E por que isso é importante, né? A consulta efetivamente vai ser gratuita, porque você tem, tipo, 1 terabyte por mês de graça. Então, acho muito difícil, tipo, nem a gente que fica subindo dado o tempo todo consegue chegar a 1 terabyte de uso ali de processamento. Então, essencialmente é de graça, mas o Google precisa contabilizar isso em algum lugar. Então, você precisa passar um projeto e uma conta para ele. E se você decidir escrotizar e falar, não, eu vou estourar o limite, tem que estar ligado em algum lugar. Mas, de qualquer maneira, é muito barato depois que você estoura o limite. Mesmo que você chegue nesse nível absurdo de estourar o limite, é $5 um terabyte, o marginal. Então, tipo, isso aqui é só realmente para as coisas funcionarem. Tá, workshop base dos dados, local. Eu tenho que colocar um local, Fernando? Acho que não, né? Não. Sem organização. Não precisa de nada. Porque, tipo, isso funciona muito, eu acho, pra empresa que tem conta na cloud. Aí você pode abrir um projeto dentro da sua empresa, né? Tem um full screen aqui, deixa eu ver se melhora. Pronto. Darris pediu pra abrir um pouquinho a tela. Pra aumentar a tela, tá. Tá, criou o projeto. Um segundo, peraí. O Matheus perguntou, eu tenho uma dúvida sobre o billing. Eu uso bastante Arraes. Cada vez que eu usar vai me cobrar 250 GB? Não. Isso é uma pergunta muito boa, inclusive. É ótimo. Não vai, porque você consegue limitar. Então, depende muito de qual dado você puxa da Arraes. E a gente, inclusive, recomenda não puxa o dado inteiro. Tanto que se você entrar no nosso site, acho que você pode até mostrar lá, e você pesquisar pela Arraes, você vai ver que a gente nem deixa o download dele disponível, porque é muito dado. Então, se você usa os dados da Arraes, mas você tem os vínculos, por exemplo, a gente não deixa esse download disponível para as pessoas. Geralmente a gente tem o download da base inteira, mas nesse caso não. Então a gente recomenda que você use os seus filtros, né? Então, eu quero aqui, de um... Isso. Primeiro tem esse limite. Você está só testando o uso limite. Isso. Me dá 50 linhas. Perfeito. Se você só quer saber qual é aquela cara do dado, você só faz isso. E aí, depois, quando você quiser analisar, se for de um município específico, se tiver algum agrupamento específico, você já passa essas instruções, que isso vai enxugar esse tamanho de processamento da base. E sempre que você for rodar no BigQuery, inclusive, ele vai te mostrar o quanto que vai ser processado. Então, ele vai te dar uma validação e vai falar, essa query processa X megabytes, enfim. Inclusive tem um truque bem bonito aí. Eu acho que o BigQuery só vai te cobrar quantos dados ele entrega na ponta. Isso. Então, se você fizer vários subqueries no meio do caminho e gerar várias tabelas intermediárias dentro da query, você não vai ser cobrado por elas. Coisa que você seria cobrado se você puxasse todas dentro do R de uma vez. Então, quem sabe
Quem sabe usar subcarry e cláusula with do SQL já tem um jeito maneiro de economizar dados aí. E aí, no caso, o Matheus, se tiver alguma dúvida a mais em relação a isso, pode mandar lá no Discord com um exemplo específico pra gente e tal. E a gente vê se tem algum problema, se não tem. Se for o Matheus Pacha, fala comigo. É o Matheus Pacha. Então fala comigo, então Matheus. Pronto, fale com o Cabo. Pronto. Tá, estamos aqui no projeto, workshop base dos dados, né? Então basta pegar o ID dele, que é esse igual ao nome do projeto. Não me lembro em que circunstâncias ele altera o nome do projeto no ID, mas ele dá uma normalizada, né? Que estava maiúsculo W, que tá minúsculo, que tinha espaço, que não tem. Aqui era o nome padronizado e ele gerou um ID aleatório. Então deve ter alguma normalização, mas quase sempre vai ser algo muito similar ao seu projeto. Perfeito. Tá bom. Tendo esse ID, deixa eu ver aqui a lista de coisas para apresentar. Tá, vou começar o projeto no R novo, Fernando, não vou usar isso que a gente estava usando. Tá, isso aqui era a gente fazendo umas explorações de exemplos para mostrar antes da live aqui. Tá, eu tô aqui no RStudio, vou fechar o projeto. Para quem não mexe em projetos do RStudio, isso aqui vai ser uma mão na roda. Quem mexe não vai achar nenhuma novidade aqui, então eu vou me dar a liberdade assim de mostrar. Se você já fez um setwd ou um getwd no RStudio, você sabe a dor de cabeça que ficar dando endereço de arquivo para todo lugar. Ainda mais se você está trabalhando com outras pessoas, em vários computadores, e em cada computador o endereço muda, é uma maluquice. Então o que você quer? Você quer ter um projeto que define um lar ali no arquivo, na pasta onde contém todos os arquivos, e você só fala em endereços relativos. É isso que um projeto faz, basicamente. Então vamos definir um projeto novo aqui. Eu vou criar uma pasta nova, mas se você tiver uma pasta que já existe, é só colocar aqui. Ele tem uma série de templates, quer fazer um livro, quer fazer uma API com Plumber, quer fazer um pacote, eu vou só fazer um projeto de R normal mesmo. Você vai aqui na minha pasta pessoal e vou chamar de workshop para dos dados, porque eu sou muito criativo. Cava, pediram para aumentar um pouco o zoom. Será que tem como aumentar a fonte? Que eu acho que funciona. A fonte eu consigo. Peraí, deixa eu criar aqui então. Eu acho que isso tudo vocês viram, não deve ter sido muito difícil, mas eu vou aumentar a fonte aqui. Para aumentar a fonte, Tools aqui em cima, Global Options, Appearance. Olha aí, só no Python aparecendo, gente. Dá pra usar Python no RStudio. Inclusive, o RStudio é a melhor ferramenta para programar em Python de todas. Claro. Disparado. Não, é verdade, eu tô falando muito sério, assim, é muito bom. De verdade, muito bom. Eu acho bem melhor do que o VS Code normal. Tem uns temas também, sendo muito... Vou usar esse mono industrial aqui, pronto. Ok, deixa eu abrir aqui um script pra ver se tá num tamanho bom, galera. Avisem aí se tá... Acho que Isadora que tinha comentado sobre o Zoom. Se tiver bom, senão a gente aumenta um pouquinho. A gente pode seguir por enquanto. Tá. Vou fingir que tá bom. Tudo bem. Vou carregar aqui a biblioteca do nosso senhor Salvador Heather Wickham e carregar a biblioteca do base dos dados. Depois de mostrar esses exemplos, Fernando, eu pensei em passar aqui no código-fonte do base dos dados para mostrar pra galera como funciona. Não é tão complicado, realmente não é. Tá bom. Estranho. Tá, peraí. Que foi? Ainda tá difícil pra ler. Deixa eu mudar o... Não, vou aumentar a fonte aqui. Eu acho que eu vou abrir o YouTube aqui e ver como é que tá. Tá bom. Eu consigo ver isso aqui. Eu vou aumentar a fonte, sim. Fonte 18 geralmente ajuda. Fonte 18? Caramba. O Anderson falou, aumentar a fonte, Ctrl+. Vê se você consegue também. Ctrl+ aumenta a fonte, Anderson? Testa aí. Aqui não foi não. Aumentou o zoom. Eu acho que assim vai ficar top. Tá, vê aí, galera, se melhorou. Que eu aumentei aqui também na tela. Peraí, você aumentou e eu aumentei... Ficou meio confuso agora. Ótimo. Peraí. Tá. Não consigo dar zoom com isso.
Eu acho que tá bem grande aqui na minha tela. Se não tiver grande o suficiente gente, na live, vai ser meio complicado. Beleza. Então aquilo, né? Tipo, falaram aqui que tá perfeito. Então, tá ótimo. Então vamos fazer uma pergunta, assim, uma série pequena delas. Não, antes das perguntas, vamos definir o Billing ID. Uma coisa importante aqui é usar essa função do próprio base dos dados, set Billing ID. Tá? O que ela vai fazer é receber uma string e definir pra gente uma variável de ambiente com seu ID de projeto. Então você nunca mais vai ter que passar o seu ID de projeto em nenhuma query. Dentro aqui da sessão. Para pegar a ID do projeto, a gente vai lá no BigQuery, pega a ID aqui, copiar. Não copiem esse ID, por favor, sejam pessoas razoáveis. Na verdade, não faz diferença porque tem que dar login na conta do Google, então podem copiar, tá errado não. Tá bom, definimos aqui a ID, ele vai avisar, tá tudo certinho, mas isso não quer dizer que a gente está autenticado no BigQuery, tá? A gente vai autenticar quando fizer uma query de verdade. Então vou juntar 3 queries aqui, num data frame, só pra gente ter tudo organizadinho. Eu vou colocar um vetor aqui com queries, tá? Então, o exemplo que eu e a Fernanda pensamos era pegar alguns indicadores educacionais, alguns indicadores de renda, alguns indicadores de cobertura de esgoto lá no ano e juntar tudo. Então a gente vai fazer umas 3 carriezinhas, pegar uns indicadores e vou tentar mostrar como que num estilo mais idiomático de R a gente junta esses dados. Tá? Só um detalhe. Falei. O Daniel colocou aqui, foi só um warning que ele recebeu, mas apareceu um warning message de que o pacote foi construído na versão 4.05 do R. Mas aparentemente ele conseguiu instalar, então tá de boa. Não, esse warning R é super comum, ele não é um warning mesmo, o warning não é erro, tá? São coisas diferentes. Ele tá só te avisando que tem uma chance aí de não trivial de erro de compatibilidade. Mas assim, eu tô na 4.03 e tá tranquilo. Show. Beleza. Aí qualquer coisa o Daniel mande outra mensagem aí, se der algum erro. O importante é estar na 4. Qualquer R 4.00 já tá o suficiente. Pode dar o R4 saiu ano passado. Tá bom. Beleza, a gente definiu aqui o Billing ID, agora a gente quer pegar umas queries. Então vamos lá no site do base dos dados. Deixa eu voltar aqui. Tava na raiz, né? Então você, incauto, usuário de dados, chegou aqui pelo Google, no base dos dados.org, e fala, hoje eu estou a fim de fazer umas queries no R. Então a gente vem aqui no base dos dados mais. Isso aqui tudo que está no Data Lake, tá? E já, como o Fernando falou, padronizado os nomes, as identificações, elas funcionam em intertabelas, então é isso aqui que você quer usar para ter a vida muito fácil. Todos os outros dados você vai ter que baixar na mão, vai ter que fazer alguma forma de limpeza. Então, o que a gente queria mesmo? IDEB, não? Vamos começar com IDEB? Isso. IDEB. Podemos começar com IDEB. Beleza, ele já achou aqui de cara o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Acho que vale só comentar que, por exemplo, se você pesquisar, você não sabe o que é o IDEB. Você pesquisa educação também, você pode pesquisar por um tema ou coisas desse tipo. Educação. A gente... Aqui, ó. Os conjuntos de educação. A gente usa... IDEB, DESP, Perfeito. PH. A gente usa por base o Secan, que, enfim, tem todo um mecanismo de busca que já constrói isso tudo pra gente. E o GeoBR tá aqui dentro. Maneiro. Tem um censo. Vai demorar para ter um novo, pelo visto, mas tem um censo aqui. IDEB. E aqui, notem que isso é um negócio legal do BigQuery, você pode pegar um conjunto de dados, o IDEB, e disponibilizar várias tabelas para ele, cada uma em um nível diferente, né? Então, se você quiser o IDEB a nível do Brasil, tá aqui, Brasil ano escolar, região, estado, município, até nível de escola, né? Perfeito. Tem várias granularidades diferentes, e você pode já de cara consultar uma. O Otávio perguntou aqui pra gente, são todos CSV ou JSON? Você quer responder ou quer que eu responda?
Acho que vai dar você. Tá, então, na verdade, são todos tabelas do BigQuery. Então, acho que diria até nenhum dos dois. Mas uma vez que você usa no R ou dentro do Python, você pode importar para entidades. Isso, você pode importar para entidades de cada um deles. Então, no Python, você pode importar para um DataFrame no Pandas. No R é um Table, né? Que você falou. Então, ó, já tô super sabendo. Aprendendo. Ou também. Vou te tirando dessa vida de Python. Ou também, se você clicar na tabela, aí você pode dar um exemplo, Cava. Aí você pode fazer o download dela efetivamente, sem passar por nenhuma linguagem, nem nada. Você pode fazer o download em CSV dela inteira. Aqui. Então, abrir a tabela e aqui em cima tem o download CSV. Exato. Só vai funcionar se a base não for gigantesca. Tá? Exatamente. Tipo, a Raiz não vai conseguir fazer isso. Então, por favor, nem tente. Nem tente. Exato. Não faça isso com você mesmo. Show. Perfeito. Tá. E tem esses metadados aqui, como a Fernanda anotou. É super útil dar uma olhada nessas coisas aqui. Especialmente o nível de observação. A gente estava mais cedo tendo um problema de, meu Deus, em que nível de observação está essa base aqui? E esses metadados ajudam muito você a não se perder nessas coisas. Porque pensa que o nível de observação do dado te dá como você pode fazer pareamentos que façam sentido nele, né? Não adianta você dar left join usando como ideia algo que não é um nível de observação. Você vai provavelmente fazer uma caquinha. Tem casos em que não, mas se você não estiver muito atento ao que você está fazendo, provavelmente é caquinha. Vamos pegar aqui o IDEB a nível de escola. Na verdade, não é nem nível de escola, né, Fernanda? É escola, ano escolar. Isso, escola, ano escolar, exatamente. Escola, ano escolar. Engraçado que tem os dois, né? Mas... pois é. Agora eu tô parando de pensar nisso também. Tem que falar dessa base aqui. Confere quem foi o estagiário que ingeriu essa base aqui. Tá. Aqui tem instruções para você acessar de várias maneiras. O CSV, quando você está no BigQuery, você pode, se você tem um cliente de SQL, lá, está usando o dbeaver. E dbeaver, para quem não conhece, isso aqui é dbeaver. É um RStudio para bases de dados, tá? Então, dentro ele... É uma ideia, né? Para acessar bases de dados. E ele aceita uma porrada de padrão, você pode fazer query lá dentro, ele mostra os esquemas. Então, se você está fazendo seu trabalho daqui de dentro, você já só quer a query, então tá tudo bem. Só a query aqui. E ela vai estar limitada já também para justamente te deixar já de cara ali na condição de teste, né? Você vai puxar umas 100 linhas ali de amostra, ver se faz sentido. E se fizer, você, de fato, pisa no pedal e cobra os megabytes lá que você precisar do teu projeto. Tem Python, tá? Aqui com o import de base dos dados SBD. E, finalmente, tem R. Tem algumas instruções aqui para você pegar essa query completa e já puxar como data frame. Mas eu não vou copiar isso tudo porque a gente não está fazendo desse jeito, né? Isso aqui é uma sugestão. Vou pegar a query. Que eu vou chamar ela de IDEB. Na verdade, se eu deixar isso aqui nomeado, depois vai ser um pesadelo. Então eu vou deixar sem nome nenhum. Tá. Então a primeira query que a gente vai rodar vai ser essa de pegar tudo que tem na tabela IDEB nível de escola. Agora a gente quer esgoto, Fernanda? Esgoto ou PIB? Então faz. Uma dúvida, inclusive. Voltando lá no exemplo do R, a gente usa a função setBillingID. Ela só precisa ser usada uma vez por projeto no RStudio? Uma vez por sessão. Por sessão, tá. Então toda vez que eu entro na sessão eu tenho que... Beleza. Tava trabalhando ontem, desliguei o computador, fui dormir e liguei de novo. Fala de novo. Pensa que... isso aqui é mais abstrato e não tem tipo, uma regra clara, mas um projeto é um conjunto autocontido de código e arquivos. Então, tô fazendo minha monografia, isso é um projeto. Tô fazendo um trabalho de uma matéria, isso é um projeto. Tô fazendo uma monografia e um trabalho de matéria, isso não são um projeto só não. Tem escopo diferente para cada pedaço aí das coisas, então é uma boa separar. Legal. Tem um sistema inteiro aqui de uma empresa, isso talvez seja um projeto. É um escopo grande, maior, mas é um escopo só, ainda assim. Beleza. Então, tentar fatiar as coisas de acordo com a usabilidade delas, o propósito delas, não sei se é exatamente nessa linha. Mas
Tô fazendo aqui uma análise exploratória, quero trabalhar no paper. Isso merece um projeto só para esse paper, tá? E aí, o que é bom fazer dentro de um projeto é você ter um arquivo de config, que lê todos os seus arquivos com funções suas, um que define bem linha de carrega a biblioteca, esse tipo de coisa. Então, seria bom você ter um arquivo tipo principal em R que faz esse tipo de coisa, carrega tudo que você precisa usar, define o billing ID e aí depois você vai trabalhar nos seus arquivos individuais. Esse aqui é o de exploração, esse aqui é o de modelagem, Legal. Esse aqui é o de ingestão. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo do REnv que a gente estava discutindo? O REnv é diferente. Eu vou, inclusive, mostrar ele daqui a pouco. Tá, peguei a Carry aqui. Vamos pegar agora o ANA, que são os indicadores lá de cobertura de tratamento. A tabela ANA, eu não vou nem buscar pelo nome do dado, eu vou buscar pela temática, só, esgotos. Tem aqui o Atlas dos esgotos nacional, tem os metadados dele. Os dados são de 2013, vamos usar isso aqui de qualquer maneira, não estamos fazendo uma pergunta de pesquisa muito rigorosa, é mais para demonstrar o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Pega a carry aqui, copia, vai no R, coloca aqui. Legal. Agora, carry de PIB. Vamos pegar aqui. Estou fazendo esse trabalho todo de voltar até o começo e abrir para ver se fixa. Interno Bruto do Brasil, aqui está com a tag BD+, né? Se eu tirar o BD+, aqui, a gente vai ver que tem mais de um conjunto de dados. Né? Tem PIB, por exemplo. Esses aqui não estão no Data Lake. Então, pronto. Produto Interno Bruto do Brasil, a gente vai pegar aqui do nível dos municípios. Quero aqui. Para vocês que talvez nunca tenham mexido com SQL, o que está escrito nisso aqui? Deixa eu... SQL, a gente é tipo um Lego de dados, tá? A gente tenta pensar muito como você compor cláusulas. Então, você vai ter 3 principais cláusulas. Select, dizendo o que você quer selecionar, from, de onde, e where, com algumas condições. A gente não está colocando nenhum where aqui porque não tem nenhum filtro. Mas select asterisco selecione tudo from até aquela tabela lá que você especificar. Então, por enquanto eu vou deixar selecione tudo do IDEB nível de escola, tá? From, o que a gente está dizendo aqui quando a gente coloca from base dos dados .br, nepdeb, .escola. Do projeto do Data Lake base dos dados, pegue o conjunto de dados br, nepdeb no nível escola, tá? Isso aqui é uma convenção de SQL como um todo? Não, isso aqui é uma convenção de como base dos dados está organizado. Base dos dados, conjunto de dados, nível. E o where aqui, digamos que eu quero pegar só o município com ID, qualquer coisa. Então, where é o nome da tabela. Então, aqui, .id município, igual a, sei lá. Você nem precisa passar o nome da tabela nesse caso. Não precisa passar o nome da tabela? Você não tá fazendo nenhum join. No Big Carry não precisa, não? Não. Legal. Isso, alguns sabores de SQL precisam. Então, Postgres precisa. Mas Big Carry não precisa. Não. Eu acho que o Daniel tá na nossa live aqui, o Daniel Duque. Grande. Mandou mensagem falando que hoje em dia tem um pacote que traduz script do R para SQL. Acho que vale você falar sobre a estrutura do pacote que tem. Aquilo ali parece mágico, parece bom demais para ser verdade, e em certo sentido tá? Não é tão fácil assim, não. Tipo, eu não consegui fazer ele se comunicar com o... Dá um contexto aqui. O que é SQL? É uma linguagem, Structured Query Language. Tá? Como você implementa ela, são outros 500. Então tem zilhões de implementações disponíveis por aí. Tem Postgres SQL, tem Transact SQL, tem MySQL, tem, sei lá, não sei se MariaDB é um SQL, mas tem vários padrões de banco de dados. O que muda entre eles? Elementos pontuais de sintaxe. Então, tipo, aqui você não precisa dar o nome da tabela, ponto variável igual a qualquer coisa na hora de dar um filtro. No Postgres você precisaria. Em outros padrões de SQL, não. Mas no fundo, eles são implementados com alvos diferentes. O Big Carry você deixa colocar tabela dentro de tabela. O Postgres, nem tanto.
É o MySQL de jeito nenhum. Cada uma dessas implementações, a gente acessa elas via um driver, tá? Então, é um programa que dá para o R instruções de como acessar o banco de dados. Cada padrão de banco de dados desse de SQL tem um driver dele. E o dbplyr, eu já fiz ele conversar muito bem com o driver de Postgres. E tem 2 drivers de Postgres para R, o R-Postgres e o R-PostgreSQL. Mas com o do BigQuery eu ainda não entendi qual é a magia ali dentro. Então, se você já usou o BigQuery e quer ajudar, vai lá no GitHub e abre uma issue, fala, pô, então essa aqui é a ideia e tal. Isso. Acho legal. Uma observação, eu acho que precisa colocar essa contrabarra aqui para escapar o aspas, tá? Dentro da quebra. Nesse caso eu não vou ter sabendo. Vocês não têm, tipo, 3 aspas? Não. Isso não existe? No Python. A gente difere com dupla e simples. Tá. Então, beleza. Essa barra é só um escape, é pra carry ser lida com aquela aspas ali, ali no lugar. Beleza. Então isso aqui é uma carry de exemplo, só para dar uma ideia da anatomia de uma carry de SQL. A gente, na maior parte das situações, está muito satisfeito com usar selecionar tudo, no máximo colocar uma cláusula aqui de limite. Tá? No máximo colocar essa cláusula aqui de limite, e aí você coloca o número de linhas que você quiser que venha. Ele vai pegar só as K primeiras linhas. Então o limite 100, ele vai puxar só as 100 primeiras linhas do resultado. Perfeito. Tá. A tabela do ANA tem muita variável, umas 40 e poucas, então eu vou selecionar algumas. Como que eu vou selecionar? Não, agora não precisa desse truque porque eu descobri que pode usar só o nome da variável, então eu vou... Se bem que isso na select, não é na where, não esquece. A gente pode colocar um alias, né? As ANA, por exemplo. Então, quando você fala assim, from, nome inteiro de tabela, as, qualquer coisa, você pode se referir ao as qualquer coisa. Então, ANA é o nome da tabela agora para o SQL. Então, ANA.variável vai pegar a variável nessa tabela completona aqui. Perfeito. Tá. Agora vamos escolher lá as variáveis. Eu acho que um detalhe de falar isso é por que nesses casos... Por que tem casos que são importantes, né? Quando você está fazendo só essas queries simples com uma tabela, não tem problema, você não precisa passar o de onde você está puxando a coluna. Mas se você está fazendo joins, enfim, coisas que você está juntando mais de uma tabela, é importante você referenciar qual que é. E assim, SQL é uma linguagem super potente. Então, para quem ainda não aprendeu, eu sugiro aprender um pouquinho para mexer com dados. E até porque o próprio BigQuery é muito rápido para fazer isso. Então, te poupa muito tempo de fazer coisas. SQL é talvez o maior custo-benefício em termos de aprendizado para quem trabalha em dados, tá? Porque é muito simples perto de uma linguagem de programação mais completa. Então, se você sabe Python, SQL é um passeio. Assim, se você não sabe nenhuma linguagem de programação, SQL é a mais fácil do mundo para você começar. Porque ela é muito orientada para um propósito só. E se você souber fazer subquery, fazer join lá dentro, cara, aí você faz magia, assim, magia mesmo. Depois você pode movimentar 1 tera de dados e só ser cobrado 20 mega no final das contas. E aí pra fazer gráfico, você nem precisa às vezes programar, você faz num Flourish da vida, faz qualquer coisa. Então, SQL vale muito, muito a pena aprender. Vou consultar aqui no BigQuery. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero pegar só alguns nomes de colunas pra gente selecionar, porque senão vão vir essas 40 colunas aqui do ano, e como é muita escola no Brasil, vai ficar muito dado, então a gente não precisa disso tudo. Eu vou só pegar o ID do município para poder fazer o join, então volta aqui no R, select ANA, ID município, vírgula, aí qual é a próxima variável que eu vou pegar aqui? Prestador, aqui, índice de sem atendimento, que é o que eu queria. Ele já tá sugerindo fazer uma carry aqui, né? Tem esse, eu falei do dbeaver, né, que é tipo um RStudio para mexer com dados. Aqui a gente pode fazer no próprio BigQuery. Então, ele tem esse console aqui para você começar a executar carry. Odeio a carry aqui. E aqui, eu não me lembro quem é que perguntou, mas ele devolve em JSON para você, se você quiser. Tá? Dá para converter um data frame no R em JSON em 2 segundos, mas se você quiser já ter aqui o JSON, também não, acho que não faz mal nenhum.
E aqui ele tem uns metadados do job, né? Qual e-mail usou, qual o ID do job e tal. Isso é muito interno do sistema do BigQuery, mas vai que você precisa disso para, sei lá, compliance. Então, aqui eu vou pegar só um indicador sem atendimento. Ana, ponto. Um espaço. Espaço não pode. Quebrar aqui a linha no from, só para ficar mais legível. Beleza, temos 3 queries prontos. E se você... Claro que ele não encontrou a função table. Legal. Definir o billing ID aqui. Perfeito. Então a gente tem um data frame aqui com as 3 queries. Vou pegar uma de exemplo e mostrar a funcionalidade principal do base dos dados. Depois eu vou mostrar como eu faria isso funcionalmente, tá? Fazer o pareamento todo. Então a gente pode pegar aqui, eu peguei a query do IDEB, né? Para garantir. Tem 2 funções principais, a read SQL e a download. Vou começar pela read SQL. Ela aceita, em princípio, 3 argumentos, mas você só precisa dar um se você definiu o billing ID, tá? Que é a query. Vou abrir a documentação aqui dela. 3 argumentos são carry, billing ID, que se você definiu no começo ele vai puxar automaticamente, e o page size. O que é o page size? O BigQuery, para otimizar várias coisas, ele fatia o resultado da sua query e vai processar página por página, né? Cada subgrupo dos dados é uma página. Isso é bom para quando você está trabalhando com um volume muito grande, porque aí você pode executar em blocos pequenos de dado algumas transformações. Mas isso também tem um custo que de vez em quando você executa muito mais operação do que você precisa em muito pouco dado cada vez. Quando você roda uma query muito grande, tipo arrays, você não quer, sei lá, 1000 linhas por página, porque você vai ter milhões de páginas. Você quer 100 mil, 200 mil, 500 mil linhas por página. Então, aqui como vai de mais ou menos 1 milhão, eu vou colocar 100 mil páginas. 100 mil linhas por página, que vai dar 10 páginas mais ou menos. Você quer limitar até no máximo 100 páginas, tá? Mais do que 100 páginas, sua query vai começar a apanhar um pouquinho. Então eu vou mudar aqui, page size igual a 100 mil. Não tem regra mágica de qual o número certo de páginas, tá? Eu estava fazendo uns testes no final de semana passado, mas eu não consegui chegar em nenhum número bonitinho, não. Beleza. Quando a gente rodou o set billing ID, a gente não autenticou no Google. A gente só definiu a variável com a sua chave de projeto. Tem um pacote do Google que, no fundo, faz a autenticação, é o Gargle Auth. E aqui ele falou, eu achei um token no seu computador, nesse seu e-mail aqui. Você quer usar ele? Sim. Se ele não tivesse encontrado, ele iria printar uma mensagem muito similar, falando, olha, não encontrei token, quer que eu crie? Aí você fala, sim, quero. Você escolhe o número lá do sim, ele vai te direcionar para o seu browser, vai dar um login com sua conta do Google e ele te joga de volta. Tá? E é muito suave. Legal. Não é algo que você vai ter que fazer mais de uma vez na vida, nem ter que bater cabeça para fazer. Vamos falar seleciona esse token que já tem, ele vai refrescar o token, pronto, está rodando o job. Quando o BigQuery detecta que vai demorar muito, ele tende a exibir uma barra de progressos. Ele vai exibir agora que ele vai começar a baixar, eu acho. Ele estava processando antes e agora... pronto. Massa. Ele está avisando aqui, cobrei 136 MB. Então, a gente rodou essa carry o quê? 1h30, Fernando? Então, tá aí. Você quer repetir carry grande e não ser cobrado? Tem pelo menos, no máximo, 1h e 1h30 para você repetir sem ser cobrado. Porque, tipo, a gente rodou isso há não muito tempo e ele não estava me cobrando. Eu acho que vale você mostrar rodando de novo, inclusive. Perfeito. Estão incrédulos? Vamos rodar de novo aqui. Não cobrado nada. Tá? Então... Que existe o lindo caixa. Existe um caixa. Então a gente está suave. Eu tô incrédulo que o tamanho da paginação faz diferença. Putz, eu também estava em algum momento na vida, mas a gente vai ver aqui que faz total diferença. Vou colocar 1000. O padrão, tá? Se eu não tivesse alterado o argumento de page size. Um detalhe aqui, o Matheus Pache, de novo, comentou que respondendo o Daniel,
o próprio Deployar. É o deployar, não é o deployar que faz isso. Não, então, ele falou que o próprio Dipler faz isso, o show query TBL já retorna em SQL. É como eu estou aprendendo a fazer queries. Okay. Bem, se você está aprendendo a fazer isso, eu sugiro que você colabore com o pacote pra gente colocar essa funcionalidade. Vai lá no GitHub, baixa, coloca putz, eu quero colocar uma funcionalidade de geração de query lá dentro, pelo deployar, pelo deployar, pelo visto, e a gente implementa. Aqui, eu não vou continuar rodando isso, mas observem que a gente vai esperar pelo menos uns 5 minutos aí pra essa query rodar, que antes demorou 20 segundos no máximo. Então, cancela. Paginamento é importante. Isso aqui são só 1 milhão de linhas. Se fosse a raiz da vida, para vários anos, o seu paginamento ia ser a diferença entre a sua query dar erro e a sua query voltar, num tempo razoável. Então, fiquem de olho nisso. Tô lidando com milhões de linhas, coloca 1 milhão aí por página, tá? Ou 500 mil. Tenta diminuir o número de páginas, tá? Você não quer ter 1000, você quer ter até 100. Entre 10 e 100 tá ótimo. Também não quer ter uma, tá? Porque uma é muito pior que 10. Então é complicado. Mas todos os erros que apareceram agora desse pacote envolveram paginação. Então, tô enfatizando porque é um problema que tem aparecido aí. E tá no roadmap a gente melhorar o processo de escolha da paginação. A gente vai eventualmente conferir qual tabela você está usando, ir na tabela, pegar o tamanho dela e estimar quanto você precisa de paginamento. Inclusive, vai ser chato implementar isso, se alguém quiser colaborar, vai lá no GitHub. Tá bom. Isso aqui devolve um data frame, né? Eu não salvei nenhum objeto, então tipo, ele não guardou em nenhum lugar. Devolve um data frame. Fala, pô, eu não quero um data frame na minha memória, eu quero já um arquivo no meu computador. Não tem problema nenhum. Você vai usar download. Você vai dar uma query também. Você vai, de novo, dar um paginamento. Eu vou colocar aqui 100 mil de novo. Só que agora, eu vou abrir aqui a documentação para mostrar. Você vai ter que dar um path, tá? Path é só o endereço do arquivo que você quer que fique salvo no final. Tem uma limitação. Precisa ser um CSV por enquanto, tá? Inclusive, se alguém quiser implementar a lógica que, tipo, deixa o usuário parametrizar o que vai sair, se é um CSV, se é um XLSX, se é um RDS, vai lá no GitHub. Isso é super bem-vindo também. Vou colocar aqui um endereço de arquivo em CSV. Porque de teclado ontem tá meio complicado de digitar aqui. Tá, path. Eu vou dar um path inválido aqui e mostrar por que ele não é válido. Olha aqui. Essa é a nossa pasta por enquanto. Então eu vou dar um... É muito comum a gente estar trabalhando e ter uma pasta lá, data. Então eu vou colocar aqui data barra ideb.csv. Vamos ver se ele vai... Tudo de novo, não foi cobrado nada, isso é super importante. Está na janela ainda. E eu acho, se der certo, que ele vai dar um erro. Nesse caso ele já cria a pasta data para você? Exatamente, ele não cria a pasta data. Você tem que ter uma pasta que existe. Inclusive, isso aqui me deu uma ideia de que eu tenho que conferir se a pasta existe antes de rodar a query do cara. Então, uma ficha boa aí. Eu vou criar uma pasta que data, e agora eu vou rodar, e esse check eu sei que ele funciona, sem dar um CSV. Ele falou, não faça isso, inclua um CSV no final. Isso é super importante porque poderia dar erro na hora de gerar um arquivo. A gente poderia gerar um arquivo sem extensão do arquivo, mas ele ser CSV para o computador. Então, CSV. Esse check eu já estava fazendo, agora tem que colocar esse outro de pasta existe. Tem que anotar isso lá no GitHub. Tá bom, a pasta existe, o endereço está válido e a gente tem uma query que vai. Agora, quando a gente baixar, em data, ideb.csv, salvo agora 3h08 da tarde. Então, 93 MB. Porra, é dado pra porra. Não quero o meu dado na memória, eu quero só jogar uma porrada de CSV numa pasta e deixar lá. É aqui, download. Ela vai direto no seu disco, não na sua memória. Ok, essas duas são as duas funções... Não sei mais falar português. Essas duas são as duas principais funcionalidades do base dos dados. Agora eu queria mostrar um
truquezinho de como fazer vários joins entre várias bases já funcionalmente. Então, para quem não conhece, tem duas funções aqui do R super úteis, map e reduce, tá? Elas recebem as duas a mesma coisa. Uma lista ou vetor como primeiro argumento e uma função como segundo, e elas map vai aplicar essa função em cada elemento dessa lista ou vetor e devolver a lista com o mesmo tamanho com o resultado das aplicações. Reduce vai aplicar par a par para ir reduzindo, né? Então, tipo, se você coloca aqui reduce as letras do alfabeto e a função paste, ela vai colar o alfabeto um a um, tipo, A com B vai ficar AB, aí depois AB com C vai ficar ABC, ABC com D vai ficar ABCD, e por aí vai, até chegar no alfabeto completo em uma entrada só, que é exatamente o que aparece aqui. Antes a gente tinha um vetor de 26 entradas, que é o comando do alfabeto, agora a gente tem que é uma string só com o alfabeto todo grudado. Ah, quero mudar o separador lá do peixe, quero colocar uma vírgula, tudo bem, então coloca aqui do lado, ele vai separar com vírgula. Quero que seja com hífen, tudo bem. Ah, quero somar vários números, tudo bem. Aí o que a gente vai fazer agora? Dar uma sequência, só os números de 1 até 10 e dar um operador para ele, né? Ou então uma função mesmo, soma, né? 55. Ah, não quero usar a função da soma, quero usar o operador mesmo lá binário. Você pode, tudo é legalizado aqui, não faz sentido mesmo. Coloca aqui o operador soma. Foi. Tá, então, map reduce, vou mostrar agora como que a gente usaria isso num fluxo mais de dados, tá? Depois desse negócio meio abstrato. Legal. Você tá no mudo, Fernando? Eu falei legal. Ah, tá. Pode ir lá. Bom, tá, como que a gente aplica isso no fluxo de dados? Poxa, eu tenho uma penca de carry e eu quero uma penca de dados. Então a gente vai fazer map nas carries, read SQL. Então, faço um pipe aqui, mutate para criar uma coluna nova, eu vou chamar a coluna nova de resultados. E vai ser o quê? Map sempre devolve uma lista. Qual o vetor que a gente quer iterar? Carry, então carry. Qual é a função que a gente quer? Read SQL. Para devolver um data frame. O que eu vou mudar aqui é o paginamento. Não sei mais escrever no freestyle. Vou colocar logo, sei lá, 100 mil. Tá bom. Peraí. Uma carry não vai ser cobrada, as outras duas acho que vão, porque a gente não rodou nenhuma delas, né? Beleza. Agora o que ele vai fazer é baixar tudo o que eu pedi para ele. Eu dei 3 carries, ele vai rodar as 3 carries de uma vez só num comando só. E devolver tudo num data frame com 3 data frames. Você não tem que salvar num... Eu poderia, mas eu não vou fazer agora, porque eu não quero esse objeto fixo. Eu quero mostrar ele crescendo até onde a gente vai chegar no final. Mas poderia sim. E aí, eu quero salvar já nesse ponto aqui. Ó. Tudo bem, então coloca setinha data aqui. Ou então, do jeito bem mais tradicional, seria fazer assim. Mas, como faz? Uhum. O que é importante é que saiu isso aqui, que era o que a gente queria. Tem um data frame de data frames. Aqui tem uma coluna com as carries, aqui tem uma coluna com uma lista de data frames. Legal. E aí, se você puxar só essa lista, deixa eu ver aqui, a cara dos nossos resultados. Né? O primeiro data frame é aquele que a gente já viu, 1 milhão de escolas. O segundo é esse par município, índice de pessoas sem atendimento ali, assim, de esgoto em 2013. E o terceiro é o PIB municipal, né? Então essas são as contas nacionais aqui a nível de município, por setor. Uma dúvida que surgiu aqui no chat agora. O Júlio perguntou qual a diferença entre reduce e lapply. Tá. Eu não sei responder de cara, eu vou procurar aqui no Google, mas eu vou tentar dar contexto. O R originalmente, essas funções de programação funcional, elas vêm nessa família apply. Aí tem apply, lapply, mapply, apply, apply, vapply, supply, não sei mais o que. Tem zilhões. Cada uma tem uma funcionalidade muito específica. Uma apply é um reduce, outra apply é um map, outra apply é um map para listas, outra apply é um map para vetores. É muito confuso. Eu realmente acho que tem um design errado ali. E o Perl, ele substitui as apply por uma interface mais simples. Deixa eu procurar aqui o que o lapply faz, para dizer se lapply reduce ou não.
lapply retorna uma lista com o mesmo comprimento de x. Cada elemento... lapply é map. É exatamente igual a map. Entra a lista, sai a lista. Reduce, eu acho que é rapply. Deixa eu ver aqui. rapply. Eu acho. Rapply é o recursive version de lapply. Deixa eu fazer um exemplo aqui para ver se funciona que nem eu tô achando que funciona. rapply, vou dar uma lista aqui. 1, 2 e 3 e a função soma. Rapply não é o que eu queria. Reduce, eu acho que não é nenhuma dessas, tá? Reduce, para vocês verem funcionando no meio do caminho, a gente usa essa prima dela aqui, que é Accumulate. Accumulate faz a mesma coisa que Reduce, só que mostra todos os resultados intermediários. Reduce vai só mostrar o último resultado de Accumulate. Então, eu vou lado a lado pra gente ver. Accumulate, alfabeto, paste, um separador sendo a vírgula. Então, pega o primeiro elemento, beleza, parte dele, essa é a condição inicial. Pega o primeiro e o segundo, A, B, beleza. Agora o primeiro elemento é A, vírgula B. Agora eu pego o primeiro elemento, que é A, vírgula B, gruda com C. Então, A, vírgula B, vírgula C. Agora pega A, vírgula B, vírgula C, gruda com D. Agora gruda com E, com F, com G. Ele vai incrementando, né? O que o Reduce faz é exatamente isso por trás dos planos, só que ela só vai te devolver a última entrada. É isso. Espero que tenha ficado mais clara a distinção. Tá bom. Como que isso entra aqui no fluxo de dados? A gente já mostrou como o map faz sentido, né? Você faria lapply aqui, se você quisesse usar o R mais base, né? Sai esse data frame com data frames. Agora eu posso puxar a lista com só os data frames que eu quero e aí fazer reduce left join. O que ele vai fazer no left join? Ele vai pegar uma lista de 3 data frames, vai pegar os primeiros 2 data frames e fazer left join entre eles. Agora eles viraram um só. Agora ele vai pegar o último e fazer left join entre um só e o último. Então ele vai pegar ideb e juntar com Ana, vai virar um data frame só. Ele vai pegar ideb com Ana e juntar com Pi. E aí vai virar um data frame só e ele vai devolver até no final. Para ficar legal, eu vou colocar aqui o accumulate antes pra gente ver acontecendo. Ele vai rodar as 3 carries. Se eu tivesse salvo o data frame com as carries no lugar, ele já não rodaria, mas... Não vou fazer isso agora. Quer dizer, eu vou sim. Isso é uma ideia boa. Vou tomar aqui. Carries. Legal. Aí o que eu vou fazer aqui é carries, pipe. Por que eu tô salvando aqui? É só pra não ter que ficar rodando a carry de novo. Eu vou rodar ela pela última vez agora no workshop. Coloquei tudo entre parênteses para ele printar o resultado no final. Gente, aproveitando inclusive que a gente está no processo, lembrando que se tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade que vocês queiram ver, por exemplo, dessas 3 bases, mandem no chat, que a gente está aqui, tipo... a gente pode, enfim, fazer alguma visualização específica que vocês queiram ver e tal. A gente pensou em algumas coisas bem descritivas, mas se vocês tiverem alguma curiosidade específica, é só mandar no chat também. Legal. Acho que eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu falei, fique entre 10 e 100 páginas. Né? Tem um contra-exemplo para isso, que é a sua página é tão pequena que cabe tudo em um... Você tem tão pouco dado que cabe tudo em uma página só. Tipo, eu pedi 100 mil e só tinha 5 mil linhas. Tô puxando uma página só. Tipo, você não precisa otimizar a sua carry de 5 mil linhas, tá? Ou de 90 mil. Para dar uma ideia, o BigQuery é feito para quem está transacionando assim, milhões de coisas por dia, sabe? O BigQuery é, sei lá, o que a Visa usa para processar bilhões de pagamentos num dia só. Então, a sua carry de 100 mil linhas é ridículo para o sistema. Ele aguenta numa página só. Então, uma referência. Legal, a gente salvou isso aqui. E agora eu vou mostrar o que ele está fazendo aqui com o Accumulate. A gente começa com a condição inicial, que é a primeira data frame, é o ideb. Agora ele junta aqui ideb com
o ANA, agora tem esse índice sem atendimento, que é a variável do ANA. Antes não tinha, agora tem. E agora ele vai pegar isso aqui, que é IDEB com ANA, e vai juntar com PIB. E agora tem, ao invés de só o que tinha aqui, tem também IDEB, índice sem atendimento do ANA e PIB. Então aqui, esse último data frame é o final. Ele construiu incrementalmente os dados. Uhum. Eu não quero todo o caminho, eu quero só o último. Então tudo bem, o Redux. Isso aqui eu vou chamar de painel. Painel. E notem que como base dos dados padroniza os nomes entre tabelas, a ideia do left join, dos join no geral, de usar o mesmo nome se existir, vale. O IDEB junta com o ANA pelo município mesmo, porque o ANA é só uma observação por município em 2013. O IDEB é uma observação por escola, e uma escola tem um município associado, em vários anos. Então, o que junta essas observações? É só o ID do município mesmo. Mas o PIB não, é município em cada ano. Então, aqui ele vai usar o par município ano mesmo. Ele percebeu que tem essas variáveis em comum. Então, acho que é isso. Esse é o exemplo que a gente queria mostrar no final. Perfeito. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, então. O Rodrigo Dornelles perguntou no chat: quais seriam contribuições legais que poderíamos dar ao pacote? Antes de você responder essa pergunta, com detalhes mais técnicos, eu vou dizer de uma maneira mais geral. Acho que a primeira contribuição é usem e deem feedback pra gente. Isso é o mais simples. Isso ajuda bastante, e aí vocês podem dar feedback pelo Twitter, pelo Discord, pelo próprio GitHub, onde for mais fácil pra vocês. Mas a gente só vai coletar alguns erros e melhorias depois que as pessoas passarem a usar, principalmente. E, segundo ponto, o Cava estava planejando já algumas visões aí de novas funcionalidades que ele pode falar agora. E aí vocês podem ver se faz sentido, se você acha que consegue contribuir e tal. Tá. Só um exemplo de como usar já é uma ajuda enorme. Esse negócio de paginamento, quando eu desenvolvi, não fazia a menor ideia de que fazia diferença. Uhum. Foi só quando começou a chegar a gente falando, pô, minha carry tá quebrando, pô, minha carry tá quebrando, pô, minha carry tá quebrando. Cara, o que tá acontecendo aqui? E aí, invariavelmente, era uma carry grande que a pessoa usava o argumento padrão de page size. Então, assim, isso já vai virar uma melhora muito grande, assim, sei lá. Até agora, todos os erros que a gente teve foram em torno disso, os erros relevantes. Então, a gente vai limpar 100% dos bugs que a gente catalogou só com essa melhoria idiota de aumentar um número no argumento padrão. E eu nunca teria visto isso sem alguém reclamar comigo que não estava funcionando. Então, usem o pacote, assim, usem o pacote e apontem, olha só, isso aqui não está funcionando como eu queria. Então, eu estou fazendo assim, mas eu queria fazer assado. De vez em quando, você pode fazer assado do jeito que o pacote está. De vez em quando, o pacote tem que se ajustar para você. Então, só de usar e ver onde ele falha com o usuário, a gente já tem uma ideia boa do que a gente tem que mudar. É muito complicado adivinhar, assim, sem muita gente usando, o que vai ser útil e o que não vai ser útil. É muito fácil sair programando uma porrada de coisa que ninguém vai usar. É a coisa mais fácil do mundo. Beleza. Então eu vou abrir aqui o código-fonte do pacote. Eu devia subir isso aqui no GitHub, né? Eu acho que seria legal. Mas você não falou da lista, malucão. Da lista? Que você tava planejando pra então, vou abrir o código-fonte pra mostrar esses... Ah, tá. Beleza. Então vai lá. Tá. Deixa eu subir no GitHub antes. Eu subo lá no mais? Você pode subir na pasta Examples do mais. Perfeito. Mais. Quem não usa GitHub, pelo amor de Deus, assim, você olha o feed do Twitter, sabe? Olha o feed do GitHub também, é tão melhor. Tão Pra melhor. quem não usa GitHub, eu acho que vale você falar o que é o GitHub. Tá. A rede social dos programadores. Git é um software que faz versionamento, então ele acompanha o seu projeto ao longo do tempo. Eu fiz uma mudança aqui que quebrou o meu programa. Tudo bem, volta lá. O Git sabe fazer tudo voltar para o estado do tempo, para um estado em um momento do tempo. E GitHub é um site, um serviço construído em cima do Git, que te permite traquear os seus repositórios. Ele tem uma interface assim, de rede social, ele tem várias funcionalidades para colaboração que ajudam, né? Tem aquelas páginas de pull requests, por exemplo. Deixa eu abrir aqui uma aqui de exemplo. Pull requests,
achar aqui algum fechado que já seja bom. Não, isso aqui eu fiz merda. Volta. Fernanda, qual é o nome do pull request original com o pacote do R? Você sabe? Eu não vou estar sabendo. Mas se você buscar aí, talvez pareça. Eu não sei usar a barra de busca, eu sou retardado. Documentação, pacote... Tem certeza que não é esse? Cara, não é esse. Porque esse foi feito merge, ele tá roxinho. E eu pedi pra reverter, inclusive, porque tipo, era um work in progress. Mas eu fui otário, eu não coloquei a tag lá de que é trabalho em progresso. Eu não vou mostrar o campo request, vocês não precisam saber disso. Seria só uma curiosidade muito útil. Eu vou dar um parênteses, então. Por favor. Existe o código, né? Esse daí é o código fonte dos nossos pacotes. Então, imagina que é uma pasta gigantesca com várias pastas e códigos, etc. Mas como o Cava falou, tem versionamento. Então a gente sabe qual foi a última versão. Dá para várias pessoas colaborarem, olharem o que está escrito e sinalizarem algum erro ou algum melhoramento, etc. via issue, que é o que a gente chama de issues aí. Tem tipo 40 abertas, então vocês podem dar uma explorada também para ver se tem alguma coisa que vocês conseguem contribuir. E as issues seriam essas sinalizações, né? E os pull requests são efetivamente as contribuições que as pessoas querem fazer no código fonte. Então, criei um pull request aqui, ó. Massa, exato. E aí o que é um pull request, né? Tipo, basicamente o Cava tá falando, ei, tal pessoa que ele vai marcar aí. Fernanda, revisa aqui pra mim. Revisa e adiciona isso no código fonte, por favor. Então, a gente obrigatoriamente aí no nosso repositório tem que ter revisão. Pra também não ficar uma maluquice e alguém quebrar o código de uma hora pra outra, né? E aí, isso depois é anexado no nosso código-fonte. Então, são contribuições que as pessoas construíram e querem colocar pro nosso código. Então, dá pra você contribuir direto dessa forma. E pensa que, sei lá, 2 pessoas sabem usar o mesmo arquivo ao mesmo tempo sem rolar nenhuma maluquice. Mas quando você tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando no mesmo código-fonte, sem Git começa a ficar um negócio meio inviável, tá? Vai começar a dar conflito de arquivo o tempo inteiro. Total. O Git, ele também tem esse negócio de branch, né? Então eu posso criar uma cópia do código-fonte no estado atual dele, trabalhar lá sem as minhas mudanças alterarem o que as outras pessoas estão vendo. É o que eu estou fazendo aqui, né? Eu criei um branch Pedro Cava patch 1, em que eu vou colocar só esse arquivo, e ele existe independente do branch principal. Exato. Então alguém vai revisar e falar, não, isso aqui pode entrar, tudo bem. Uhum. Isso é muito essencial, porque hoje em dia a gente tem tipo mais 11 pessoas contribuindo com o código. Então, é importante. Tem algumas perguntinhas aqui, aproveitando. Cava ou Fernanda, o canal do Apolinário. Vocês sabem se o BigQuery tem função nativa de GIS? Cara, ele tem muita função. Deve tem ser. muita O BigQuery abriga muito o caso de uso. Exatamente. Muito mesmo. Quem sabe bastante sobre isso mais é o João Carabeta, que ele usa esses dados de shapefiles, essas coisas pra caramba. GIS, a gente tá falando de dados geográficos, pra quem não sabe, né? Então, o BigQuery tem muita função para dados geográficos, dá para você tratar bastante coisa lá. E a gente tem alguns dados geográficos, se eu não me engano, do GeoBR, o projeto Oportunidades do Rafa também, né, que fez o GeoBR. Super incríveis, sugiro dar uma olhada, inclusive. A gente podia ter usado o projeto Oportunidades, a gente pensou em usar, né? Cara, a gente na pauta colocou os dados lá do Oportunidades. A gente faz uma nova live só pra falar sobre esse... Claro. Que é muito legal esse projeto. E enfim, tem bastante coisa. Depois a gente pode até trocar. Se você entrar no Discord, Apolinário, a gente pode até mandar alguns links lá também de como usar o GIS no BigQuery, etc. Tá. E o André foi falar sobre a diferença do Reduce e o LApply. Que o Reduce pode retornar um tipo diferente da entrada, já o LApply sempre vai retornar uma lista. Ok. Show. Tá, e o que você quer que eu aprove isso agora? Eu quero comentar um pouquinho isso. Fala. Sim e não. Map não necessariamente retorna uma lista. A map pura retorna, mas a map double retorna um vetor com duplo, por exemplo. A map legal. CHR retorna um vetor de texto. E o Reduce não tem opinião sobre a saída do tipo. Uhum. Porque realmente pode entrar uma lista zeta frames e sair um vetor... nunca vai ser um vetor. Sair um booleano, por exemplo. Né? Uhum. A graça do Reduce é que tudo que sai tem uma dimensão só. Então, sendo uma lista, não é uma lista, não faz sentido ser. É só um valor. Entendi. Legal.
boa. Tá, você o que quer você vai fazer agora? Eu esqueci. Você quer que eu aprove? Aí você ia mostrar o... Tá, acho importante. Código-fonte, perfeito. Código-fonte. Eu coloquei aqui e vou mostrar o código-fonte. Antes de você falar sobre isso, gente, eu vou aproveitar agora essa oportunidade pra falar. Vocês querem que a gente faça algum gráfico específico, alguma coisa? Mandem lá no chat, enquanto o Cava tá mostrando o código-fonte. Senão eu tenho já uma ideia aqui pra gente fazer. Mas podem mandar lá alguma coisa que vocês queiram fazer de interessante. Então vai lá, Cava. Tá, isso aqui é o código-fonte do pacote do base dos dados. Em R tem... Tipo, não é isso aqui, obviamente. Isso aqui é um pedaço do código-fonte. Esses são os arquivos principais escritos em R, tá? O que é ZZZZ, para quem nunca desenvolveu um pacote em R, é a convenção que a gente tem para o arquivo que é rodado no começo do pacote. Então, tipo, carreguei o pacote, ele vai executar essa função .onload aqui. E ela tem que ter esses argumentos, tá? Se ela não tiver, vai dar merda. ZZZZ. Isso é muito curioso. E aí, o que o pacote faz assim que você carrega ele, tá? Ele vai verificar o seu ambiente e vai procurar essa variável de billing. Se ela estiver vazia, ele vai criar uma nova variável no seu ambiente falando, olha só, é falso que o usuário definiu um billing ID. Beleza. Se ele não encontrar uma variável vazia com esse nome, então ele vai definir aqui na chave, não, o usuário definiu já um billing ID, eu já encontrei assim que eu carreguei. Então, isso aqui é uma tag. Beleza. Aí isso aqui é só printando a mensagem de início lá do base dos dados, que agora, essa aqui é a versão que eu estou trabalhando, ela está bem mais divertidinha do que a versão que estava lá no começo, o pedidos do DARES aí. Então, rodando tudo, essa vai ser a nossa nova mensagem de startup do pacote. Maneiro. Vão estar todos os nossos contatos aí, e, por favor, pelo amor de Deus, dê o dinheiro pro projeto, porque é caro manter uma infraestrutura de data lake. Ou doe código, é muito melhor que doar dinheiro. Doe código. Legal. Vamos parte por parte. Carry table. Carry table não existe ainda como uma função oficial. Isso aqui era a interface que eu fiz originalmente. Tipo, eu fiz isso aqui ano passado, quando eu queria consultar o Data Lake por mim mesmo. Assim, isso não era do pacote. Quando eu falei com a Fernanda e a gente pensou, não, é uma boa fazer o pacote, essa foi a primeira coisa que eu coloquei nele. Não está disponível ainda, porque é muito opinionado. Assim, o que você vai escrever não é uma carry de SQL, você vai escrever código de R mesmo, dar símbolos de R para variáveis, então tipo PIB, município, e especificar as tabelas em texto. E aí, por trás dos fundos, ele vai montar a carry para você. Né? Ele vai pegar os símbolos, transformar em string, separar por vírgula, ele vai colocar aqui num esqueleto de, tipo, selecione esses símbolos nessa tabela, ele vai ver se tem uma segunda tabela, se tiver ele vai criar a cláusula de join, e se não tiver ele vai colocar nada, ele vai juntar tudo e executar a carry. É isso que esse código-fonte aqui está fazendo. Tá? Essa função está disponível? Não. Ela pode estar? Claro que pode. Ela merece um pouquinho mais de trabalho e testes. Então, se você quiser nunca mais escrever uma carry de SQL sem ter que usar o dbplayer, venha trabalhar nessa função comigo. Porque, tipo, tem que ser testada mais. Ela tem uma interface meio complicada. Fica aí um convite ao Rodrigo. Não, quem foi que tinha falado? Era o Daniel, não era que tinha falado isso? Era, mas com o Dani a gente vai conseguir aprender a usar o dbplayer, eu acredito. Então, isso aqui é mais específico do que o dbplayer. Porque o dbplayer você vai ter que aprender a usar várias funções e comunicar elas de uma maneira que você devolva uma carry no final. Então, tipo, você vai ter que aprender a montar uma carry, você só não vai aprender com a sintaxe de SQL, você vai aprender com a sintaxe de R. Aqui não. Aqui você não vai ter que nem entender o que vai montar uma carry. Você vai só falar, eu quero essas variáveis nessa tabela. É mais forte ainda o desacoplamento de SQL e R. Mas tá meio complicado aí, então ela fica para depois. Para quem nunca mexeu com um pacote de R, isso aqui é uma docstring de Oxygen, tá? Então você coloca comentário aspa, simples, e você pode escrever aquela documentação que sai aqui nos helpers. Então, tipo, isso aqui é gerado automaticamente a partir disso aqui. Legal. A gente roda DevTools, document, eu acho. Isso. E ele viu aqui que tem alguma função mal feita. Linha 162 da downloads.r.
Acho que 62. é porque você botou um sinal de igual, mas não botou nenhuma. 62. Aqui. Ah, tá. Faltou alguma coisa. Living ID. Pô. Foi. Aí, ó. Escrevi aqui os RDs. RDs são os arquivos de documentação do R. Então, a documentação toda do pacote está pronta agora porque eu escrevi isso aqui. É bem prático. Então, uma por uma aqui, o que está acontecendo? Download. Essa aqui é a docstring de download. Aqui tem o código de exemplo. Aqui tem, eu preciso dessas funções de cada pacote desses. E aqui no final, export, tipo, exponha para o usuário, né? Você vai ver que aquela rcarry que a gente viu agora não tem a export. Então, ela nunca vai sair no pacote. Posso buildar ele e ela não vai junto. Tá, e esse é o código-fonte de download. É simples, são 30 e poucas linhas. A gente testa aqui se é um path e se tem CSV no nome. E agora eu vou fazer um teste melhor ainda, que é se é um diretório. Existir, e tem como pegar o diretório de um endereço. Div. Div exists. Perfeito. Tem essa função aqui que já faz o que eu quero. Esse é um pacote do R para o sistema de arquivos do sistema, tá? Então, o que tem que existir? É esse arquivo aqui, path, né? O diretório dele existe? Tá. Se não existir, então você emite um erro aqui, aborta a execução. Estou escrevendo o código-fonte do base dos dados aqui na hora, para vocês verem que é assim que funciona, não é nenhuma loucura, não. Live coding. Pass an existing directory to the path argument. Passe um diretório que existe, argument path. Porque o que a gente chama em software, sei lá, não sei qual é a área que está o nome disso, mas isso aqui é um guardião, tá? É uma série de checks, né? Faz sentido esse arquivo path? Tem um CSV nele? Ele é um arquivo, beleza. Ele é um, tipo, o path existe. A carry que você me passou é um número ou é texto, né? Então, são erros possíveis aqui. E aqui no final, depois de fazer essas validações todas, o que ele faz é só esse comando aqui, ridículo, que é gere um projeto com essa carry, nesse bilin ID, passa esse projeto para table download, com esse paginamento, com esse tratamento de inteiros grandes. Aí ele vai isso aqui devolve um data frame, o que eu estou passando é esse data frame para o write CSV, e ela vai só escrever o data frame naquele endereço que você deu. E ela retorna invisivelmente o endereço. Então, tem valor de retorno sim, é o próprio endereço de onde você salvou as coisas. Legal, essa é download. Qual é a diferença dela para read SQL? É bem pequena, na real. Eu vou, inclusive... não, aquele teste não faz sentido aqui. Qual é a diferença? É exatamente a mesma coisa, só que aqui eu não passo um pipe, read, write, CSV. Eu não preciso. Né? A gente só quer devolver o data frame mesmo. Eu nem devolvo invisivelmente o endereço. Legal. Então, essas são as duas funções que estão operando agora e sustentam o pacote, por enquanto. São bem curtinhas, ou seja, não é nenhuma coisa de outro mundo, não. É só realmente você criar a tarefa ali numa função que dá para reutilizar. Eu estou trabalhando nessa aqui agora, está muito vazia. Comecei a fazer, sei lá, no final de semana, que é read table. A ideia é você dar um nome de tabela e ele vai puxar a tabela inteira pra gente, tá? Então, essa é bem legal. Bem legal. E também tem ID de tabela. Idealmente vai funcionar aqui também, nessa mesma função. Você vai dar um nome e um ID e ele vai puxar ela. Coisa... fala. Não, termina que eu falo depois. Não, era só isso. Tá. Uma coisa que eu acho bem legal pra galera que, enfim... A gente tá fazendo uma boa reestruturação, não só, tipo, o pacotinho R tá evoluindo, né? Mas a gente tá fazendo uma boa reestruturação por trás da infra, da BD. Enfim, melhorando muita coisa de onde a gente salva metadados, como que a gente alinha entre o site e o que vai pro BigQuery. E parte disso vai ser ganhar, e esperem pelo menos, sei lá, um mês pra isso, mas vai ser ganhar a busca do CKAN para dentro do pacote. Então, por exemplo, se você quer buscar por um dado de educação, você vai conseguir fazer isso dentro do Python, depois dentro do R, coisas desse tipo. Ele vai listar para você quais são as bases de educação. Isso vai ser muito legal, gente. Brabo. Revolucionário. Mas, enfim, para os próximos meses aí, que tá no nosso pipeline de infraestrutura.
Tem essa aqui que o Valentim deu a ideia. Eu não sei exatamente como é que ela funciona. A gente escreveu isso aqui junto, eu acho, numa call. Legal. Mas a ideia é que tem esse BR-BD Diretórios Brasil, diretório.dict. Aqui tem tipo um dicionário, tá? Então ele... É muito comum você ter IDs de organizações que valem a mesma coisa. Tipo, tem um ID de município do IBGE e um ID de município do TSE. Esse dicionário aqui lista tudo. Sim. Então você vai poder pegar esses dicionários. É uma função que a gente está trabalhando ainda e o Valentim vai trabalhar melhor nela. Ou no máximo dar uma orientada do que fazer e do que não fazer. Essa base de Diretórios Brasil, eu sugiro todo mundo dar uma olhada, que for querer analisar qualquer coisa, tipo geográfica, coisas assim. Ela é muito útil, a gente criou ela lá dentro da BD, porque é muito comum ter nome de cidade que é com abreviatura, em um lugar tá abreviado, outro lugar não tá, ID então, às vezes que tem... hífen, acento, cedilha... ID do próprio código IBGE, que em um tá 6 dígitos, nesse tá 7 dígitos, é uma confusão. Então o que a gente fez foi, a gente padronizou, sempre que tiver município vai ter ID, município, código IBGE dos 7 dígitos, mais nenhuma informação. E aí... Todas as informações referentes àquele município, que é tipo a nossa tabela da verdade, vai estar nesse diretórios. Então existe uma tabela lá que se chama município, e aí para ela tem uma linha para cada município, e cada linha tem qual que é o ID de 7 dígitos, ID do TSE, ID de 6 dígitos, ID do Banco Central, qual que é o nome, qual que é o F do estado que tá aquele município, qual que é a região de saúde, tipo, informações relevantes sobre aquele município. E ali vai ser sempre a tabela da verdade. E isso, tipo, gente, isso é mágico. Isso é mágico. Isso é realmente muito mágico. Assim, Quem já precisou fazer esse cruzamento de ideias, assim, isso eram dias de trabalho. Há não muito tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás eram dias de trabalho pra fazer um negócio que agora tá pronto numa tabela de SQL, que é só fazer uma quebra. Engraçado. O Valentim acabou de entrar e fala sobre a base do... Fala sobre todos os diretórios. Entra aí rapidinho no BigQuery, sim, peraí. Acho que no próprio site já dá pra dar uma olhada, a gente pode mostrar um pouquinho sobre isso. Não, isso foi no documentação. Putz. Aí, show. Me ajuda aí. Diretórios Brasil. Diretórios. Vai aparecer também. Diretórios brasileiros. Data tempo. Esses aí são novos, eu não sei falar muito bem sobre eles. É padrão ISO, né? O ISO 8601 é uma especificação internacional de datas e horários. Perfeito. Tá? Uhum. Então, tipo, nem toda data que você coloca numa tabela, o ano, tá numa data ISO. Assim. Na verdade, a maioria nunca tá. Se você está fazendo esse trabalho sem prestar atenção. Uhum. Então, isso aqui deve ser um dicionário de, tipo, os anos escolares da vida e a timestamp de ISO associado. Imagino. Legal. Não sei se é exatamente isso. A gente pode dar uma olhada. Mas, o jeito mais confiável de representar momentos no tempo é com esse padrão aqui, ISO 8601. Diretórios brasileiros. A gente subiu várias bases novas. Então, você vê, tipo, agora tem várias coisas pra quem é economista aí também. Tem CBO, tem várias coisas, KNAI, várias especificações que são relevantes para as pessoas e elas querem saber sobre esses valores. Setor censitário, isso aqui é muito útil. Eu falei do município, né, que foi esse exemplo que a gente estava falando. Beleza. Nossa, isso é mágico. Então, KNAI, né, Código de Atividade Econômica, você já tem aí qual que é a descrição, qual que é o grupo que ela pertence, qual a divisão, qual a seção. Gente, isso é tipo ouro. Distritos do IBGE, tá? Cruzado com o município. Uhum. Tem muita coisa muito útil aqui. E aí, como que você pegaria lá... Tipo, essa função aqui ainda não funciona, tá? A Dictionary não funciona. Vou deixar bem claro. A Dictionary não funciona. Está em desenvolvimento. Você pode colaborar e fazer ela funcionar. Tá na sua mão. O que a gente pode fazer? O que a gente eventualmente vai fazer? Você vai dar Dictionary... E um argumento. Então você vai rodar isso aqui. Dictionary. Municípios. E vem todo o dicionário de municípios. Não quero dicionário de municípios. Quero dicionário KNAI 1.0. Vem tudo do KNAI 1.0. E é assim que vai funcionar. Essa é a ideia. Tá quase lá? Tá quase lá. Legal. Tem que melhorar a documentação e adicionar uma validação ou outra aqui de se o dicionário faz sentido, se ele está listado entre os possíveis dicionários. E devolver um erro, caso ele não esteja. Tipo, você não quer também que o usuário faça isso aqui, né? Não rodei, sou idiota.
não sei digitar nesse teclado, é muito difícil. É muito difícil digitar nesse teclado, Fernando. Mentira, é fácil. Você não quer que o usuário digite isso aqui e não dê um erro, né? Se alguém rodar isso aqui, ele vai falar que tem um erro, que ele não encontrou linha de tudo bem. Mas você quer que apareça um erro, olha só, meu filho, esse dicionário aqui não existe. Então tem essas coisas para implementar. Perfeito. Se você quiser voluntariar, venha. Eu ajudo, eu pego a pessoa pela mão, a gente faz uma call durante a semana e eu falo, olha só, tem que fazer isso e isso aqui. Buscando desenvolvedores R, gente. Participem. Um pontinho aqui. O Robson falou, os dados da Sidra têm campos como regiões metropolitanas que têm um dígito a menos. Sim, é bem comum em vários lugares. E, por exemplo, se você vai na tabela de municípios, vai ter essa informação. Qual que é a região metropolitana ou coisas desse tipo. A gente padronizou isso tudo lá. As consultas do Sidra foram aproveitadas. Eu não sei qual consulta do Sidra. O Sidra é gigantesco, não sei o que você está falando específico, né? Mas tem muitas tabelas que a gente fez do Sidra, com base no Sidra, né? Então, sei lá, dados da PAN, Pesquisa Agrícola Municipal, da Pesquisa Pecuária Municipal, tem muito dado de lá. E a gente puxa vários desses dados, de algumas consultas, né, desses dados, e organiza isso lá na BD. Mas todo o código de tratamento é muito importante. Todo o código de tratamento de todas as bases que a gente coloca estão no nosso GitHub. Então, se você tem dúvida do que foi feito, tá descrito, exatamente, tá descrito lá no próprio BigQuery, tem a descrição, na descrição da tabela, o que foi feito no tratamento. E tem o link também para onde está esse código que a pessoa fez. Então, você pode ir lá, você pode checar o que foi feito. A pessoa padronizou a string, tirou acento, fez tal coisa. A gente geralmente faz sempre o básico, assim, normalizar os nomes de colunas, padronizar os tipos de cada das variáveis, coisas assim. E geralmente faz algumas quebras que são interessantes, às vezes, de fazer. Tipo, no caso do censo escolar, por exemplo, tem várias tabelas que repetem milhares de colunas. Não sei se vocês já usaram os dados do censo. Tem, tipo, 200 colunas em cada tabela. Você não precisa ter todas essas colunas em todas elas. Você pode cruzar entre uma e outra. Então, a gente reduziu e deixou uma tabela só de escola, uma tabela só de matrícula, coisas desse tipo. Mas vai estar tudo descrito e todo o código vai estar disponível. Pensando no negócio aqui. Como funciona essa tag import from? Você vai dar um pacote e as funções que você quer importar para aquela função que você está documentando. Então aqui eu estou importando do FS isFile, que eu estava usando aqui. Mas agora eu também estou usando do FS till exists. Então vou colocar aqui. Here exists. Agora essa função vai importar a função certa do FS. Legal. A última função aqui, que também não está disponível, estou desenvolvendo, é Partition Table. É um pedido do João, eu acho, que você vai dar um data frame e um diretório, tipo, uma pasta. Ele pode ser um data frame, tipo, imagina que é a Raiz, que tem 25 milhões de linhas. Ela vai lá, vai fatiar o data frame em tamanhos mais ou menos iguais e salvar vários TSVs dentro dessa pasta que você pediu, com o dado fatiado. E é isso que o Partition Table faz. Falta uns testezinho ou outro. Na verdade, eu acho que ela está pronta, falta só criar os testes. Essa partição é muito útil para quem precisa processar muito dado, né? E você consegue paralelizar o seu processamento, etc. Para quem... quero particionar por estado. Particiona por estado. Tá tranquilo. Esses 3 pontinhos aqui, você vai colocar, eu quero particionar por estado e ano. Ele vai particionar justamente por estado e ano e vai criar uns arquivos com os nomes estado, underline, ano, underline... Tá. Legal. Acho que é isso, né, minha gente? Você tá ainda isso, com o arquivo que a gente estava fazendo? Das queries? Acho que ficou script.r, talvez seja uma boa você renomear. Mas tá aí? Não, onde tá? Não tá aqui não, peraí, tá no outro projeto, peraí. Workshop, base dos dados. Esse é o projeto do pacote de R do base dos dados. Legal. Esse aqui uma coisa que eu acho que você workshop. podia fazer, só um último exemplo, então, pra gente mostrar sobre esses dados, qual que a gente tem ANA, né? Acho legal. A gente pode botar, tipo, pra cada município, qual que é a média do IDEB, o índice e o PIB do município. E ordenar, talvez, por algum deles. Vai ser um gráfico ou... Pode ser uma tabela mesmo, eu acho. Desafio, vai. Vamos lá. Tá, tem que rodar tudo de novo.
Peraí. Tem que rodar tudo de novo. Sim, o Robson comentou aqui. Os microdados do censo escolar são bem complicados. A cada ano são muitas mudanças. Sim. E eu acho que o Valentim, inclusive, que tá aí no chat, ele foi quem tratou os dados do censo. Escolar, né, nesse caso. E, nossa, ficou muito bom, assim, esse nível que a gente trouxe, assim, os dados para padronização. Eu não sei se a gente já chegou a publicar essa base, ou talvez vá ser publicada na semana que vem. Acho que o censo escolar não foi publicado. Então talvez isso aconteça na semana que vem, eu tô dando spoiler para as pessoas. Mas já tá no nosso pipeline pra sair, assim, nas próximas semanas. E deu bastante trabalho. O Matheus pode até depois escrever um pouquinho sobre como que foi. Mas tem essa problemática. Sai essa semana já. Tem essa problemática, porque o censo... Tem um lado bom do censo, eu acho, porque eles sempre sinalizam muito bem no dicionário de variáveis deles, o que entrou, o que saiu. Só que é zero funcional, né, pra pessoa. Então é complicado de ver efetivamente isso, de tratar. Tá, a Kessia Miranda pediu, Cava, poderia ser um gráfico com a evolução de uma variável, ou mais de uma? Pode, eu até prefiro. Tem? Legal, então eu beleza. Eu até prefiro. Vamos lá. Eu vou... O Robson falou, ansioso, pois eu fiz pra Salvador. Robson, sim, eu também estou muito ansiosa, porque o meu TCC, de quando eu me graduei, foi com os dados do censo. O Pedro sabe, inclusive, dessa tour, meu Deus. Eu tive que subir, esse foi o meu caso, eu tive que, subir um banco de dados só pra tratar, porque eu queria dados históricos do Rio. E do jeito que eles são separados, é uma confusão. Você tem que baixar o dado de todas as matrículas de todos os lugares do Brasil pra poder filtrar, né? Então, no meu TCC, que eu tava fazendo umas análises exploratórias de evasão escolar no ensino médio, deu bastante trabalho pra fazer. E isso porque eu peguei, sei lá, 3 anos, 5 anos, não foi muita coisa. Então, Matheus colaborou aqui falando, foi horrível tratar os dados do censo, gente. Tá muito mais fácil pela base dos dados. Assim, meu sonho de princesa era a gente publicar esses dados, que vai se tornar realidade semana que vem. Vai lá, Cava. Tem esse ano zero aqui, né, cara? Isso é um negócio chato. Ano zero? Tem. Ano maior que 2004. Claro. Pronto, agora sim. Tá, eu vou colocar a evolução da média do IDEB ao longo do tempo. O que você falou de ano zero? É tipo, os valores não existiam antes, em algum momento? Aqui, ó. Vou tirar esse filtro. Tá. Vou calcular a média por ano. Show. Do IDEB. Aí tem esse ano de... que eu não sei exatamente o que tá rolando. Deve ser média zero. Em 2021 não tem nenhum IDEB ainda, então vai dar não. Legal. Então, eu tirei aqui tudo que não tem nota de IDEB, então qualquer observação de 2021 vai sair, e eu pedi um ano mais de 2004, porque vai matar esse ano zero. Não sei o que é esse ano zero. Não, beleza. Fica aí pra, Valentim, assistente de dados, aposto. Confere isso aí. 1.2 aqui de tamanho, tema mínimo. Aproveitando, o Robson falou, vocês são fera, já quero fazer uma assinatura mensal de contribuição. Muito obrigada, Robson. Se você for uma pessoa desenvolvedora, também colabore com o código. Se não, colabore utilizando e reclamando com a gente, ou então elogiando a gente. Né? Bastante. Enfim, a gente sempre pega esses detalhes, assim, às vezes algum detalhe no dado que passou sem querer, alguma coisa assim, quando as pessoas usam, então é sempre importante. Se pegou um problema, resolve e sobe de novo. Exato. Corrigido. Não tem problema nenhum. Ih, rapaz, peraí, deixa eu... Eu acho... ele não sabe escolher uma escala para esse type integer 64. Então vou fazer o seguinte. Mutate, ano... Na verdade, eu vou fazer melhor. Across is integer 64. Tem que instalar o pacote aqui. Vou explicar o que eu estou fazendo. Um segundinho. Tá. Isso aqui. Tá. Base 64. Base 64, gente, é uma maneira de você
Tá, eu não preciso explicar o que é base 64. Eu realmente não preciso. O que você precisa saber é que tipo... números inteiros muito grandes, que podem ser muito grandes, o banco de dados normalmente armazenam com 64 bits. E a maneira como o seu computador exibe inteiro normalmente é 8 bits ou 16, não sei exatamente. E o ggplot ele meio que encrenca com isso. Então o que eu estou fazendo aqui? Em toda coluna que foi 64 bits de inteiro, eu vou colocar só prática como inteiro normal. Massa. Legal. Mais um comentário aqui, o Daniel falou: ainda sou leigo, a contribuição por enquanto vai ser somente por dinheiros. Tá ótimo. Eu diria até... Dani, você pode dar o dinheiro que você quiser. Não é o Duque, é outro Daniel. Ah, tá. Errei os anos. É o Daniel Nazário, acho que eu falei certo. Não, eu diria até, tipo, gente, a gente fala da contribuição, né, financeira, mas também, cara, espalhar a palavra, mostrar que existe a base dos dados, ter gente usando e, tipo, facilitar a vida de outras pessoas, pra gente é o mais incrível, assim. Então, fiquem à vontade e participem bastante da nossa comunidade no Discord, porque eu acho bem importante também, pra vocês ficarem ligados no que tá acontecendo, pra vocês tirarem dúvidas direto com a gente fica lá direto na comunidade, porque, enfim, tem a área interna, né, da galera, da equipe efetiva de dentro da base, e tem a área externa do Discord, que fica tudo num só lugar pra gente, então a gente consegue responder as dúvidas bem rápido por lá, e conversar bastante com as pessoas, a gente interage bastante com o pessoal. Agora vocês vão me ver debugar um negócio ao vivo. Eu não tô achando a função que eu queria. É bit 64. Foi retardado. Base 64 é uma coisa, 64 bits é outra coisa, completamente diferente. Legal. Agora eu quero acreditar que vai. Tem... Foi. Ok, agora deve ir. E eu já vou explicar. Se for, eu explico o que tá funcionando. Warning. Foi. Warning não é erro. O que tá acontecendo aqui? Eu tava dando só uma função que não existia e sem essa cláusula where, tá? Então, across where is integer 64, a gente tá falando assim, em toda coluna que vale essa função verdadeira, então toda coluna que tiver tipado como inteiro de 64 bits, você aplica essa função tratar como inteiro normal. Então, aquele ano que tava integer 64, e os IDs estavam todos integer 64, agora são só int aqui. Vou botar int 64, e agora... int. Esses warnings aqui eu não sei porquê, mas não ligo. Tá bom, vou tentar criar um gráfico aqui. Pronto. Seu IDEB, temos um gráfico ao longo dos anos, tirado diretamente do base dos dados. Tá? Deixa eu tirar minha gata aqui. O Daniel, agora o Daniel Duque, no caso, falou, mas também vou dar dinheiros. Então, que bom, valeu, Daniel, ficamos felizes. E o Igor comentou, tem facilitado muito mesmo nossas pesquisas, parabéns. Muito obrigada, Igor. Ficamos muito felizes. Lembrem-se também de referenciar a gente até colocou no próprio tem uma citação, né? Isso, a gente coloca lá um pouco como referenciar e tal. Dá pra citar o pacote, gente, por favor. Isso. Se vocês não citem só o projeto, citem o pacote. Se você fizer em Python, cita o pacote Python, cita o pacote R. Como citar o pacote R? Vou ensinar aqui, é fácil. Citation, entre aspas, o nome do pacote. Então, base dos dados. Pronto. Quem usa LaTeX já reconhece isso aqui de cara. Tem uma entradinha aqui em BibTeX. Quem não usa tem aqui a citação no formato meio agnóstico. Não sei nem exatamente qual é. Massa. Então tem os dois aqui. Eu acho que... Deve ter algum para R, para Python também. Um jeito de citar o pacote. PyPy deve ter lá uma maneira. A última... Agora, realmente, pra gente fechar depois de 2 horas de workshop... Já estouramos o tempo. O Apolinário deu uma sugestão de fazer Apolinário, eu te amo. de fazer um scatterplot de municípios com a média na nota do IDEB e cobertura de esgoto para algum ano específico. Perfeito. No caso seria 2013, né? Eu acho. Tem que ser 2013. Filter, ano, igual a... E aí 2013. Eu vou responder já a outra pergunta, que o Robson perguntou, você já tem um painel das consultas que mais são requisitadas pelo pacote de vocês? Cara, isso interno. Ótima Qual tabela, ideia. Né? Exato. Qual tabela é mais consultada? Eu acho que isso é um ótimo ponto. O que a gente tem hoje, né? A gente sabe quais são as
bases que são mais consultadas, quais são os tipos efetivamente de queries, não necessariamente, mas a gente tem isso internamente, então a RAIS, os dados de futebol no site eram muito consultados, aí a gente colocou eles também a gente publicou já eles no BigQuery. Os dados do TSE por um tempo foram bastante consultados também. Enfim, microdados que a gente tem. Bastante, a parte de microdados tem bastante coisa. Mas a gente vai publicar isso, e aí, super importante, né? A gente tá fazendo uma reestruturação do site também. Gente, é um ano de mudanças esse ano. E possivelmente aí, nos próximos 3 meses, a gente espera, a gente vai ter um site muito mais bonito, muito mais funcional. E, inclusive, com esse painel, para as pessoas poderem ver quais são as bases mais acessadas também, poderem ver que tipo de usuário que acessa as nossas informações, assim, tipo, coisas que a gente fica vendo internamente, vocês também vão poder ver, que eu acho que são informações bem relevantes, assim, quando que acessam, tipo, a gente vê que tem muita gente que acessa em horário comercial, porque, enfim, deve estar usando para trabalho, outras coisas, e pode ser legal pra quem achar isso maneiro de ficar vendo de curiosidade. A gente vai colocar essas informações lá. Obviamente tudo anonimizado, etc. A gente não tá roubando dado de ninguém. Então, é isso. Tem como identificar a região aqui nesse painel? Eu não... tem o estado, né? Mas... Região? Como assim? Eu queria colorir com a região, mas eu vou colorir com o estado. Tanto faz. Sim. Tanto faz. Pera aí, então... Estado a breve. Isso. Será que se eu fizer de rede é melhor? Colorir com rede? Por rede vai ser, tipo, privado, né? Privado, público, etc. Legal. Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Tá, legal. Tá, tudo bem. Então, groups, tem que manter só o grupo do município. Não, vou falar aqui. Que ideia. Dá pra dar um drop aí? Nada assim. Tem alguma coisa aqui que eu tô mantendo várias cópias iguais, né? Uma cópia por ano de ano escolar que a gente tem. Mas tá tranquilo, porque eu posso só colocar aqui, tipo, pega distinto no município e na rede. Que é igual mesmo, né? Então, perfeito. Não vai nada. Eita, peraí. Tô fazendo aqui. Olha, Polinário, você tá me dando trabalho. Como é que... Peraí, a sintaxe de distinct que eu errei aqui. Tá, não é um vetor, tudo bem. Não é um vetor. Era o jeito feio mesmo. Do município rede. Isso, como uma pessoa que sabe muito R, você está usando o que para plotar? Tá, eu vou usar o ggplot. Eu tô primeiro pegando o dado que eu vou plotar. Botei esse painelzinho aqui. Era o que tem as estatísticas que a gente queria. E agora eu vou plotar. O summarize, ele funciona... Tá, tem group by... Summarize é o quê? Quando eu criei o município, eu tô criando um sumário aqui, né? A rede é igual a só a rede que tá naquele D, naquele... Ok. Esquece. Não, eu ia cair muito fundo no buraco aqui. A descobertura é só o índice de quem tá sem entendimento, né? Tá, você tá renomeando aqui de 97. Show. 97% das pessoas sem entendimento. Tô tirando os grupos aqui. O IDEB média é só a média dos TEBs. Beleza. Tô tirando os grupos aqui só pra ficar mais fácil trabalhar. E... não, na verdade tô... aqui eu mantive e aqui eu vou dropar. Deixa eu ver se está o que eu quero aqui mesmo. Dropei. Show. Tirei os grupos porque os grupos alteram o comportamento do pod. Então, o que vai estar na variável X? A descobertura, variável Y, o IDEB médio. Perguntaram aqui. Consultas ligadas ao DataSUS. Robson, se no caso for, tipo, se tá sendo muito acessado, eu não olhei na última semana, a gente acabou, inclusive, de publicar os dados de vacina, que são dados que estão atualizando semanalmente, tá sendo um grande esforço aí, mas a gente tá tendo alguns voluntários que vão entrar pra, possivelmente, tentar botar isso diário, que seria, tipo, a base com maior frequência, né, que a gente tem, periodicidade.
Mas os dados da DataSUS têm, tipo, dados de mortalidade do SIM, que também ainda são bastante acessados, que a gente já tenha publicado. Não lembro se tem outros, assim. A gente não postou muita coisa, a gente queria muito subir os dados do CNES, só que é um esforço bem grande, então, assim, se você tiver conhecimento sobre esses dados e tal, eles são super particulares, de como que você trata as variáveis, etc. Vale a pena da gente conversar e tentar subir esses dados também. Linhas tendências aqui. Pronto. A rede federal está obviamente muito melhor. Tem um IDEB muito... O nível do IDEB é muito deslocado em relação às redes estaduais e municipais. E elas têm A rede municipal sofre mais com a descobertura, né? Ela tem um parâmetro mais inclinado. A rede estadual, ela é mais... Mas é isso aí, tá? Então isso A gente vê que realmente a descobertura de esgoto está ligada com menos nota. Se é causal ou não, tem motivos razoáveis para ser, mas não, isso aqui não é conclusão nenhuma, isso é só um gráfico. Legal. Então, Maneiro. Acho que é isso aí, galera. Também acho que sim. Você quer fazer algum agradecimento final, Cabo? Obrigado por me convidarem. Acho que é isso. Maneiro, gente. Então tomamos aí 2 horinhas do sábado de vocês, mas acredito que tenha sido bastante produtivo. Queria agradecer a todo mundo que participou da live. A live vai ficar disponível depois aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser reassistir o conteúdo. Eu vou dar até depois uma cortada aí um pouquinho para vocês saberem qual parte tem cada coisa, né? Botar as sessões no vídeo. E a galera tá aqui mandando vários... O Daniel falou: Cava, quero te dar um beijo. Muito parabéns, o workshop foi ótimo. Sim, a gente vai compartilhar os códigos, o Cava já tá até subindo lá. Vou colocar aqui no GitHub pra todo mundo ver. No GitHub. Eu vou dar uma tratadinha só no código, né? E aí, depois se você puder pegar os plots também, a gente bota no README, uma pastinha. E aí o quê? Os plots. Esses plots que você viu. Tá. Tá, deixa eu salvar aqui, peraí. Massa. Que aí a gente bota numa pasta e sobe ali direto. Com o link do YouTube, essas coisas. Aí já fica tudo num lugarzinho só. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Parabéns pra gente. Uma galera falando parabéns. Então, muito feliz. Legal. Bom. Tá, vou subir aqui nos exemplos. Show. Peraí, deixa eu criar uma pasta nova. Tá, workshop. Workshop sim. Realmente o workshop ele existe. Vou criar um arquivo nulo aqui. E aí dentro da pasta vou adicionar upload files. Você tá criando uma master? Tô na master? Não. Que perigo. Não, tô aqui. Patch 1. Ah, tá. Tô na master não. Eu acho que nem dá pra fazer. Eu acho que nem dá pra editar agora. Não, eu não posso colocar nada na master. Direto, tem que passar por um público. Eu sou a pessoa, tipo, ninguém mexe na master. Certíssimo. Nunca fiz isso. Eu só faço na firma, porque mexendo no dinheiro dos outros. Tá, subindo as fotos, o script, eu vou subir aqui e eu vou tirar lá da página. Beleza. E aí já vai estar lá no pull request. Isso aqui eu vou apagar. Show. Pull request, vamos ver aqui. Deixa eu mudar o nome desse pull request, por favor. Exemplos do workshop BR. Show. E aí depois, gente, a gente vai compartilhar isso também no Twitter, nas redes sociais, com o código todo pra vocês. Então, isso aí. É isso, minha gente. Um bom sábado, bom final de semana. Usem e abusem aí da BD. Valeu. Tchau.